Olá, aluno, tudo bem? Alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula online de bioética em saúde, dando continuidade, é claro, dentro da disciplina presencial, onde nós já tivemos inúmeras aulas, inúmeros conceitos e principalmente inúmeros artigos. Já conversamos aí desde o início da aula bastante sobre bioética, mas agora, devido a essa nova situação, estamos começando a aula online para que todos possam participar, se aprimorar, diminuir esse espaço, né? Diminuir esse vão que ficou aí sem a presença de todos de forma física, mas estamos aqui de coração todos juntos. Professor Luiz Henrique falando, e então vamos continuar toda a nossa disciplina de forma plena, de forma muito bacana, com as nossas conversas na bioética em saúde. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e saúde, né? O que quer dizer isso? O que quer dizer esse direito? O que quer dizer os direitos humanos e a saúde dentro da bioética? De que maneira a gente vai conversar sobre isso? Como que eu vou exercer o meu direito de cidadão? Como eu vou exercer o meu direito de profissional de saúde? Então vamos ler um pouco e a gente já conversa um pouco mais. Então, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Esse é o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E, apesar da data ser bastante longínqua, a gente sabe que muita coisa dentro dessa dignidade, dentro dessa igualdade, ainda estamos bastante distantes. Infelizmente, vamos falar da situação atual do coronavírus, a gente vê inúmeras situações onde o direito das pessoas, o direito à saúde, a ética, a bioética está muito em falta, infelizmente. E muitas vezes, pessoal, no profissional da saúde. Então, aquilo que eu já citei para vocês em sala de aula, é muito importante que a gente se lembre que, e aqui a minha função não é julgar, a minha função como professor é orientar tecnicamente o que cada um deve fazer. Então, é bastante importante que eu cite isso. Eu estou aqui como um profissional biomédico, professor, como um profissional de saúde, professor, para que vocês tenham essa orientação e para que vocês saibam que existe uma ética, existe uma lei, existe um direito, existe um dever dentro do profissional de saúde. A gente tem visto, como eu já citei, infelizmente, inúmeros casos da ausência dessa bioética em divulgações de fake news pelos profissionais de saúde, em divulgação de resultados, de nome de pessoas, de nome de pacientes. Então a gente vê, e essa é uma oportunidade muito grande para se conversar sobre isso, porque o profissional de saúde, que está sendo exaltado pela sociedade de forma merecida, deve exercer isso e deve praticar essa ética e essa bioética, ok? Pessoal, então aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de primeira geração, que todo ser humano tem direito a uma propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Então aqui eu começo citando esse direito humano, esse direito à liberdade de pensamento, direito a fazer parte do governo do seu país, vontade desse povo, dessa base de ter autoridade com o governo, né, através de eleições. Então, por que eu estou citando essa Declaração Universal, primeiramente? Porque isso parte de um direito de primeira geração. Isso parte de um direito da liberdade de todo indivíduo manifestar uma religião, uma crença, um ensino, né, dentro da prática e a característica de cada um. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos também estão os direitos sociais, culturais e econômicos. Isso é muito importante porque todo ser humano, como um membro da sociedade, tem direito à segurança social, tem direitos econômicos e sociais e culturais. Ele tem direito ao trabalho, ele tem direito, sem qualquer distinção, a igual remuneração por igual trabalho. Ele tem direito a remuneração justa. E ainda, dentro de tudo isso, a organizar sindicatos, ingressar dentro dessa proteção do seu interesse. Por que eu estou citando tudo isso?
Porque aqui são leis e é importante que nós, profissionais de saúde, saibamos que as leis existem e estão aí para amparar todo e qualquer cidadão. Repito, todo e qualquer cidadão. Ainda dentro do direito social, cultural e econômico, todo ser humano tem direito a um padrão de vida, a uma assistência especial, defendendo isso a partir do momento que ele necessita dessa assistência especial. Então, esse ser humano, tá, tem direito a uma instrução de forma gratuita, tem direito a pleno desenvolvimento da personalidade humana. Tá? Por que tudo isso é citado mais uma vez? Porque dentro dos direitos humanos é importante que nós saibamos que esse indivíduo, como ser humano, deve e tem o direito de ter a sua liberdade fundamental. Então a instrução vai promover toda essa compreensão e nós, através da tolerância, da amizade, vamos promover todas essas realizações sociais, culturais e econômicas. Dentro dos direitos humanos e a saúde, nós temos dois conceitos muito importantes, que são abrangentes e que remetem à dimensão da natureza, que são eleger um caminho que a gente possa resultar que ele seja menos especulativo ou excessivamente genérico. Por quê? Porque os projetos muitas vezes eles abordam a acessibilidade em saúde com a real necessidade, com a real diversidade ou ainda discriminação. Então, isso passa pela universalidade e a equidade, que são um dos fundamentos do SUS. Nós começamos a falar um pouquinho disso em 1948, onde o direito à saúde foi reconhecido de forma internacional, foi reconhecido pela ONU. A partir daí, em 66, foi feito o Pacto das Diretrizes Econômicas, Sociais e Culturais. Então vocês vejam que em 1966 já se conversava muito sobre isso. E o artigo 12 enfatiza justamente a universalidade, a integridade do direito humano à saúde. Toda pessoa deve desfrutar do mais alto padrão de saúde física e mental. Então isso é um direito de todo ser humano, preconizado pela ONU desde 1966. Vejam que interessante, né? A saúde pública, então, ela vai passar por toda essa discussão, por toda essa batalha, vamos falar assim, que remete ao conflito clássico entre proteger a saúde pública e respeitar os direitos humanos. Porque muitas vezes elas se conflituam. Então, embora esse princípio esteja considerado no bojo da regulamentação, é imprescindível que a gente dimensione a vida e o respeito aos direitos humanos. E os desafios são justamente buscar esse equilíbrio, são negociar essas leis, são negociar esses atendimentos. De que maneira eu consigo atender um número maior de pessoas e de que maneira eu consigo contemplar mais pessoas, respeitando os direitos humanos. Porque muitas vezes não há verba, não há características econômicas, ou seja, não há dinheiro que consiga atender a todos. Então é muito importante que a gente tenha uma noção que nem sempre o que está escrito, nem sempre o que está descrito como lei, como regra, como ordem, como direito, consegue-se efetivamente realizar. Agora, como que eu vou fazer, realizar e buscar esse equilíbrio na negociação de atendimentos em saúde para que todos tenham o máximo de atendimento possível em saúde e dentro dos direitos humanos? É aí que a bioética entra. É aí que a lei entra, onde eu possivelmente vou buscar atender o maior número de pessoas para, a partir daí, conseguir fazer com que a saúde pública e o direito humano andem de forma igualitária. É muito importante também citar que a discriminação ela é inadvertida, tá? Mesmo que intencional, mesmo que não intencional. Então ela é muito recorrente e se apresenta como uma questão importante dos direitos humanos. Então quando a gente fala, por exemplo, em grupo de risco, ele faz parte de um segmento já marginalizado. Tivemos muito isso quando começou, né, o HIV, a AIDS, tivemos muitos pacientes estigmatizados.
Ainda temos hoje os pobres, os jovens negros da periferia, as prostitutas. Então hoje é muito importante a gente lembrar que a discriminação ela acaba fazendo parte de um segmento que já é marginalizado. E aí você vai ampliar isso. E a partir daí as chances de você agravar mais ainda aquela ausência de saúde naquele indivíduo, naquele ser humano, ele passa a ser negligenciado ou entrar ou não entra na agenda de prioridade. Né? Então você tem pacientes com HIV, com hanseníase, que são extremamente marginalizados hoje, graças ao SUS e principalmente a grupos de estudo e grupos de atendimento especializados a esses pacientes, como hanseníase, por exemplo. Isso tem diminuído bastante graças ao SUS e a essa universalidade e também equidade. A necessidade de identificar e avaliar os impactos da violação dos direitos e a dignidade humana. Então a gente já observa inúmeras iniciativas importantes para documentar a existência dessa violação. E a partir do momento que você documenta isso, você começa então a cuidar. Porque se você não reconhece, você acha que não tem. Então os médicos dos direitos humanos já existem, as anistias internacionais dos Médicos Sem Fronteiras já existem, onde eles participam ativamente do tratamento de pessoas que são menos favorecidas, de pessoas que não recebem um atendimento, e eles recebem uma atenção especial da ONU, inclusive para cuidar desses pacientes e para também dar uma atenção, e são protegidos até em guerras. Então, vocês vejam como algumas iniciativas importantes, documentando que existe esse preconceito, que existe esse abandono, eles vão de encontro a essa bioética. Então, um exemplo muito claro que a gente tem que orientar e observar é justamente no marketing de cigarro ou ainda bebida alcoólica, que não informa os danos associados a esse uso. Então, vocês vejam que muitas vezes a gente informa, beba tal produto, fume tal cigarro, use tal produto. Neste mesmo marketing é importante que se cite os prováveis malefícios que esse produto pode causar. Os prováveis. O cigarro é um exemplo, a bebida alcoólica e vários outros. Então é sempre muito importante que essa ética, que essas diretrizes, que esse olhar seja destinado à saúde também. Os principais desafios hoje são explorar essa hipótese da associação entre a violação da dignidade e a vulnerabilização ou enfraquecimento da saúde dos afetados. Então, em alguns casos, há uma grande lacuna das tarefas de descobrir e definir, de documentar esse espaço, de documentar esses impactos na violação dos direitos humanos. Então, eu vou dar um exemplo simples. Quando você viola a ausência de moradia, quando você viola a ausência desses indivíduos estarem expostos a esgoto a céu aberto, você enfraquece a saúde desses indivíduos. Quando você expõe esses indivíduos a diversos fatores ambientais. A gente teve o exemplo no ano passado, lá em Minas Gerais, das barragens que se romperam. Quantas vezes foram expostos para aquela população o risco que eles estavam correndo? Quais as possibilidades foram dadas para eles? De que maneira foi documentado isso? Ou foi omitido essas informações? Então, tudo isso passa por inúmeros desafios, porque o grupo econômico acaba conseguindo, em alguns casos, ou até na maioria dos casos, inibir ou fazer com que as informações sejam intrinsecamente ocultadas. Então, muito cuidado com os desafios que nós vamos encontrar com esses grupos econômicos ou até mesmo com a ausência de leis e regras que façam que elas tenham a ação efetiva ou a observação, a utilização dessas leis, que muitas também já existem, para que ocorra isso. Nós partimos da premissa que a promoção e a proteção à saúde está intrinsecamente ligada à promoção e à proteção dos direitos humanos. Então não tem muito segredo, pessoal. A saúde pública ela vai garantir que as condições em que as pessoas passam a ser saudáveis. Isso está desde 1988 na Constituição. Garantir as condições em que as pessoas possam ser saudáveis.
Ou seja, o indivíduo tem direito à saúde, seja ele quem for, com o serviço que ele tiver, com os hábitos que ele tiver. Ok? Considerando então alguns determinantes sociais. Então, considerar os determinantes sociais que incidem sobre a saúde e doença de indivíduos e grupos, superando o paradigma biomédico. Aqui o biomédico não é da profissão, é o biomédico dentro da área médica, da biologia médica. Então, como que eu vou observar esses determinantes sociais sobre a saúde, sobre esses indivíduos, sobre grupos? Então, ele tem que ser acima da saúde e doença. Ele tem que, mais uma vez, citando, até quando nós vamos observar somente a saúde como doença e passar a enxergar a saúde como um bem-estar comum, social, um bem-estar de lazer, um bem-estar da vida em pessoas. Isso é muito importante. E aí, pessoal, a gente entra na fase final citando os princípios éticos e doutrinários do SUS. A universalidade, a equidade e a integralidade. Nós já citamos isso nas aulas passadas, mas eu quero muito que vocês observem a universalidade, a equidade e a integralidade. E ainda com outras diretrizes, a descentralização, a intersetorialidade e a participação social. Então, a universalidade, o que ela vai ser? Ela vai ser a garantia do acesso universal do SUS. Depende, né, da identificação de eventuais barreiras. Então, a garantia do acesso universal no SUS, ela depende da identificação de eventuais barreiras vinculadas às características e à necessidade da população. Então, hoje a população é muito heterogênea, mas mesmo assim todo indivíduo tem direito à saúde através da equidade, ou seja, não é quem precisa mais, é de que maneira ele precisa e consegue ter acesso ao SUS. A equidade é diferente de igualdade, isso é muito importante a gente citar. Então, a equidade de saúde, ela é o acesso a que essa saúde a pessoa tem acesso. Então, diferentes definições são citadas. Vou citar uma aqui. Em geral, ele remete à promoção da justiça social para além do status econômico ou social, como principal meio para determinar o acesso a uma boa saúde e bem-estar. Então, dependente do que você precisa igual aos outros. Se você precisa de apenas um comprimido, um exemplo simples, de uma dipirona, você tem direito. Assim como quem precisa de um transplante para leucemia também tem direito. Isso é muito importante. Isso é equidade de saúde. E ainda, a ausência de diferenças sistemáticas potencialmente remediáveis em um ou mais aspectos em saúde. Então, a população, definida socialmente, economicamente e demograficamente ou geograficamente, vai ter diferentes necessidades. E, finalizando quase a nossa caracterização aqui da nossa aula, a acessibilidade é a mais abrangente do que a mera disponibilidade. Não é apenas eu disponibilizar o serviço de saúde. Eu vou dar um exemplo. A vacinação. Como que eu posso disponibilizar a vacina? Eu coloco lá no posto de vacinação, simplesmente para quem quiser vai até esse posto de vacinação. E o profissional que trabalha? O posto de saúde fica aberto das 7 às 17. E quem trabalha nesse horário? Não tem acesso à saúde. Então eu vou disponibilizar um horário mais flexível. Eu vou levar essa vacina em escolas, em hospitais, em locais que as pessoas têm difícil acesso. A gente vê constantemente, por exemplo, aquelas pessoas levando vacina lá no Rio Amazonas. Eles pegam aquele barquinho, vai com o motor e eles vão lá vacinar as pessoas que estão mais longe. Isso é acessibilidade em saúde. E a iniquidade são barreiras econômicas e ético-raciais que destacam-se entre esses elementos, que indicam uma produção de iniquidade e contribuem para a vulnerabilização de diferentes grupos sociais. Ou seja, conforme a classe social ética, ele acaba tendo uma discriminação e sendo um tratamento bastante diferente dos outros. Então é muito importante observar, por exemplo, que cada um tem uma necessidade. Restaura ainda uma necessidade diferente. Ok? Um exemplo, a indústria farmacêutica e de tecnologia sanitária se encarregam de seduzir muitas vezes a população a produzir uma valorização simbólica em torno de um consumo de um produto. E até onde ele tem a necessidade de ter esse produto ou não. Estou apenas citando algum exemplo sobre isso. Finalizando, a universalidade, como eu já citei com a equidade,
ela tem uma ótica, um paradigma muito diferente. Então é importante priorizar focos, definir metas e seguir uma lógica onde eu consiga ampliar muito de forma específica para determinados grupos sociais, sem que privilegie os problemas do conjunto total, mas sim de cada população. Isso é muito importante. Pessoal, finalizando a nossa aula, quero aqui deixar uma tarefa, né, para que você leia e analise o arquivo em anexo, que eu já deixei para vocês aí da aula 1, converse com algum profissional de saúde sobre o mesmo. Então você vai pegar esse artigo, vai ler e vai identificar algum profissional de saúde e vai perguntar para ele: como que esse profissional observa a bioética hoje? Quais as ações ele pratica dentro desse artigo que você observou? E quais os possíveis erros ele observa na rotina diária de sua profissão? A gente conversa na próxima aula sobre tudo isso e qualquer dúvida a gente está à disposição como sempre. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tá aí o nosso e-mail, qualquer dúvida pode enviar por e-mail e a gente tem o nosso encontro no horário de aula lá no Zoom. Obrigado, um abraço, tudo de bom.